Fala, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. Eu vou fazer algumas anotações, porque o Só por Hoje de hoje está bem com bastante informações interessantes para a gente conversar. 28 de fevereiro, a maior dádiva. A nossa fé recém-descoberta funciona como um alicerce firme para termos coragem no futuro. Então, eu já falou sobre dádiva e sobre fé. Texto básico, página 104. Quando começamos a vir às reuniões, ouvimos outros adictos falando sobre as dádivas que têm recebido como resultado da programação, coisas que antes nunca consideramos como dádivas. Uma dessas dádivas é a renovada habilidade de sentir emoções que estiveram amortecidas tanto tempo pelas drogas. Então, sentir emoções. Mas, e sentimentos ruins, como raiva, tristezas, medo e solidão? Tais emoções não podem ser vistas como dádivas. Dizemos a nós mesmos, afinal, como podemos ser gratos por coisas das quais queremos fugir? Então, sentimentos ruins. Podemos nos tornar gratos por essas emoções em nossas vidas se a colocamos nas perspectivas corretas. Devemos nos lembrar que viemos acreditar num poder superior amoroso e que pedimos que esse poder cuidasse de nós. E nosso poder superior não comete erros. Nossos sentimentos bons ou ruins são dados por alguma razão. Com isso em mente, viemos a compreender que não há sentimentos ruins, somente lições a serem aprendidas. Nossa fé e a proteção do nosso poder superior nos dão a coragem que precisamos para encarar quaisquer sentimentos que possam surgir em nossas vidas. Como ouvimos no começo da recuperação, seu poder superior não dará a você mais do que possa lhe dar em um só dia. E a capacidade para sentir nossas emoções é uma das maiores dádivas da recuperação. Olha que legal, sentir emoções. Sentir emoções é a maior dádiva. Só por hoje eu tentarei ser receptivo aos meus sentimentos, firme na crença de que tenho a coragem para encarar quaisquer emoções que surgir em minha vida. Cara, muito legal isso aqui que eu fiz, né? Você ir lendo. Se você conseguir ler o Só por Hoje e fazer um resumo dele, né? Igual a gente fazia resumo na escola mesmo, né? Ir grifando e só recopiar. Você vai absorver mais a informação, você vai absorver melhor o conhecimento do Só por Hoje daquele dia. Porque você está usando, eu aprendi, né, quando eu estava fazendo faculdade, graças a Deus eu tenho muito orgulho disso, né, porque eu custei fazer faculdade, né, eu tentei fazer faculdade 6 vezes, né, mas aí no final das contas eu consegui formar em administração e fiz pós-graduação em matemática financeira e estatística. Nas outras vezes eu não conseguia porque falta de maturidade, etc. Mas enfim, eu aprendi que para a gente absorver melhor um conhecimento, a gente deve usar o máximo de tatos, né? Não é tatos, de sentidos. A gente deve usar o máximo de sentidos possíveis para memorizar a informação. Então você lê, você está usando o sentido da visão. Se você lê em voz alta, você está usando a visão, a audição e a fala, que tipo seria o paladar, né? Você falar. E se você escrever, você está usando o tato, né? Então você está usando 4 sentidos, né? E isso ajuda muito a fixar a mensagem na sua mente. Então eu dou essa dica. Se você tiver um tempinho aí para ler e escrever a mensagem, você vai absorver muito melhor o conhecimento, né? E o que é um conhecimento? O conhecimento é a habilidade e o exercício da habilidade te levam a facilidades da vida, né? Então vamos lá. A primeira coisa que ele falou é sobre a dádiva da fé, né? E cara, no dia que eu decidi me internar, no dia que eu decidi parar de usar droga, eu descobri que a fé nada mais é
do que a coragem para agir diante de algo que você acredita ser possível, né? Na Bíblia está escrito que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E até o dia que eu decidi me internar, eu acreditava que a fé era uma variante condão. Então era eu crer e acreditar, sem ver que algo impossível poderia acontecer. Mas na realidade, a fé não é uma variante condão. A fé é a ação dentro daquilo que você espera que aconteça, sem que você veja uma possibilidade de acontecer. Então, realmente foi uma dádiva eu ter internalizado isso em mim, né? E para ser sincero, no momento no qual eu estava tendo a coragem de agir para me internar, para buscar a recuperação, eu ainda não havia compreendido que a fé era isso. Porém, no momento que eu entrei em recuperação, eu tive a dádiva de Deus de entender o que era fé. Olha que louco! Então, realmente, o que está escrito aqui é a realidade, né? A nossa fé recém-descoberta funciona como um alicerce firme para termos coragem no futuro. E aí, o que acontece? Você adquire uma experiência. Cara, toda vez que você adquirir uma experiência com Deus, aquilo ali nunca mais você esquece, né? Você sempre vai lembrar daquilo. É uma coisa muito maravilhosa, é realmente uma dádiva, né? Porque agora, toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu lembro que é só eu ter a calma, eu raciocinar um caminho e ter fé, agir dentro desse caminho. E o meu poder superior vai me abençoar, vai me levar a atingir os objetivos. Depois ele vem falar de sentir emoções boas, né? Realmente, cara, hoje eu tô tão feliz, né? Hoje eu sou tão feliz, mesmo com as dificuldades do dia, quando chega no final do dia e eu olho pro dia que eu tive, eu começo a rir, né? Eu começo a sorrir de mim mesmo, eu começo a rir de mim mesmo. Porque, cara, a vida tá tão boa assim, né? Eu chego em casa, eu tenho comida na geladeira, tenho conforto do meu sofá, da minha cama, o conforto de poder abraçar minha filha, minha família, minha esposa, o conforto de poder ler a Bíblia, de poder orar, de poder louvar a Deus, né? Eu faço isso todas as segundas-feiras, eu faço um culto no lar, espiritualidade, né? Eu sento com a minha família, a gente lê um pedaço da Bíblia, a gente canta 2 louvores, a gente faz 2 orações, toma um copo d'água, abençoado pelo Espírito Santo. E isso me traz tanta felicidade, né? De poder fazer isso, de conseguir hoje estar fazendo isso. É muito bom, cara, né? É como se eu estivesse fazendo uma prova e estivesse passando de ano, né? Estivesse fechando a matéria a cada dia. Cada dia a gente passa uma prova e a cada dia a gente vence, né? Talvez eu não tire 10 todos os dias, mas eu tô ali tirando um 8, um 9, eu tenho certeza. Porque eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o meu melhor. Então, sentir emoções boas, né? Realmente isso é muito bom, né? São emoções nas quais há 24 horas atrás eu nem sabia que existia, né? A minha alegria era comprar um pino e ali 10 minutos já tá sofrendo, né? Hoje a minha alegria ela é duradoura, né? Ela perdura, por mais que tenha dificuldades durante o dia, volto a dizer, quando termina o dia, né? Quando eu chego em casa, vou jantar e começo a refletir no dia que passou, só alegria. Sentimentos ruins, né? O que os sentimentos ruins são para mim hoje? Até agora, né? Não posso falar do futuro, posso falar do que já aconteceu e do hoje. Sentimentos ruins, para mim, são oportunidades de exercitar minhas habilidades. O que é uma habilidade? Uma habilidade é um conhecimento adquirido, né? A gente leu só por hoje aqui, nós adquirimos vários conhecimentos, então nós adquirimos várias habilidades, né? E o que acontece? Vão vir situações nas quais elas só vão vir para que a gente realmente internalize essas habilidades, né? Para a gente poder exercitar essa habilidade. Então, por exemplo, essa semana minha filha se machucou. Ela queimou, né?
Eu fiz um potinho de queijo, esquentei no micro-ondas, né, um molho de queijo, e ela foi lá pegar, a gente desobedecendo. A gente falou pra ela, filha, não pega que tá quente. Mas criança, você já viu, a gente distraiu 2 minutinhos, ela foi lá, pegou, caiu um pouco de queijo nela, queimou ela. E aí, cara, aconteceu, essa situação gerou vários resultados, né? E coisas que mexeram comigo, que mexeram com minha esposa, né? Por exemplo, a minha esposa ficou sentida, porque ela ficou olhando o machucado da Micaela e pensando, nossa, eu deixei ela se machucar. Mas na realidade ela não deixou. Quem tomou a escolha foi a Micaela. Por mais que nós tivéssemos avisado, tá, nós poderíamos ter tirado o queijo antes dela? Poderia, mas a gente estava fazendo outras coisas. A gente ensinou ela, né? Deu, de certa maneira, um direcionamento para ela, né? Nós demos uma ordem, filha, não pega o queijo. Porém, ela quis pegar, né? Então, esse sentimento que foi gerado na gente de impotência, que trouxe um sentimento ruim, né? Esse sentimento de impotência, para quê? Né, que a gente sente. Aí eu comecei a raciocinar nisso, né? Existe a necessidade de eu me sentir impotente? Existe uma real necessidade de eu me sentir impotente? Peraí, eu realmente sou impotente e sempre vou ser impotente em relação à atitude que o outro decide tomar, né? É claro, a partir de agora eu vou começar a tomar precauções nas quais isso não venha a se repetir. Numa próxima eu vou pegar o pote antes dela, né? Porém, aqui nós tivemos 2 pensamentos racionais. Eu sou impotente à ação do próximo e, em alguns casos, eu posso evitar que essa ação seja tomada, que essa atitude do próximo seja tomada, né? Porém, é natural que uma hora ou outra você não consiga evitar essa tal ação, né? Por quê? Porque eu sou impotente a como o outro age. Logo, eu ficar triste ou ansioso ou depressivo pela atitude do outro não faz sentido. Esse é o exercício. Então, quando acontecer alguma coisa, eu vejo que eu posso aprender com a situação, com racionalidade, porém, eu não posso deixar os meus sentimentos serem abalados por isso. Porque é algo no qual eu não tinha controle, né? Outra situação que aconteceu, e não foi só com uma pessoa. Essa semana aconteceu várias situações com várias pessoas que eu conheço, ligadas à fofoca, né? E essas pessoas deixaram serem abaladas por esses sentimentos. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é muito importante você assistir ele inteiro, porque vai ter muito conhecimento aqui que eu vou passar para vocês que são importantes. Então, vamos lá. Uma pessoa faz uma fofoca de mim. Uma fofoca sobre mim. Aí eu vou lá e fico triste. Isso na minha cabeça hoje não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Porque eu não consigo controlar. Cara, nós não controlamos nada. Nós não conseguimos controlar a perspectiva que outras pessoas têm em relação ao que falamos e em relação a como nos agimos, a como nós agimos, né? A gente não tem poder sobre isso, né? Então, logo a gente tem que estar com os nossos sentimentos alinhados àquilo que nós temos na nossa consciência em relação ao nosso poder superior. Ou seja, se eu não fiz nada de errado, se eu estou fazendo o meu melhor possível, estou fazendo a coisa certa, não importa o que as pessoas vão pensar ou falar sobre mim. Isso não importa. Isso não é a verdade absoluta da minha vida.
Eu não vou permitir que uma pessoa da qual eu nem goste me mostrar qual que é a verdade absoluta da minha vida, né? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Eu não sou preguiçoso. Eu acordo 4 horas da manhã e essa semana teve 2 dias que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar, estava de noite, e eu parei de trabalhar, estava de noite. Né? Teve, acho que quarta-feira, eu comecei 4 horas da manhã e parei 7 horas da noite. Né? Então, eu não sou preguiçoso, irmão. Aí vem um cara qualquer, ou mesmo uma pessoa que eu amo, mas vamos imaginar a primeira situação de que seja uma pessoa que eu nem goste. Vem falar que eu sou preguiçoso, e essa pessoa ainda não tem coragem de falar pra mim, ela fala pra outra pessoa. E aí, essa outra pessoa escuta e vem me falar: cara do céu, só por hoje eu não tô nem aí, irmão, porque eu sei a hora que eu acordei, eu sei a hora que eu fui dormir, né? E além disso, olha pra você ver que louco. Vamos imaginar 3 pessoas, eu e 2 pessoas que estão falando sobre mim. Então a pessoa número 1 falou A para a pessoa número 2. Só que vamos levar em consideração que a pessoa número 2 tem uma perspectiva do que a pessoa número 1 está falando. Então pode ser que a pessoa número 1 fala A e a perspectiva da pessoa número 2 seja B no que ela está falando. Então, às vezes a pessoa nem falou que você é preguiçosa, mas quem ouviu teve a perspectiva de que ele estava falando que você é preguiçoso. E aí essa pessoa vem te falar uma informação dentro da perspectiva dela, na qual você também vai ter uma perspectiva que pode ser errada daquilo que a pessoa está te falando. Então vira uma bagunça, cara. Não, é difícil até de explicar, né? Então, com o que a gente deve se importar? Nós devemos, né, ter a mente aberta para ouvir o que as pessoas estão falando sobre nós e ter um raciocínio muito bom para ver se aquilo que a pessoa está falando faz sentido ou não. Se a pessoa está te falando uma coisa que realmente você tem um defeito de caráter, então você absorve aquilo sem ficar triste e procura um caminho de agir diferente para eliminar esse defeito de caráter. Né? Por exemplo, eu não gosto de ir na academia. Aí alguém vem e fala: o Mike é preguiçoso, ele não gosta de ir na academia. Né? Então, peraí, eu não sou preguiçoso, mas eu realmente não gosto de ir na academia. Então, se isso for uma coisa realmente importante para sua vida, e ir na academia realmente é importante, porque isso nos traz saúde, eu vou começar a criar uma estratégia na qual eu consiga parar de não gostar, ou pelo menos não ser tão afetado pelo fato de ir na academia, porque tem dia que eu fico até ansioso, cara. Porque quando eu venho trabalhar, eu passo na frente da academia, aí eu olho, não, são 11 horas, eu tenho que ir lá fazer academia. Às vezes eu já crio até um sentimento, sabe, de dor, de começar a sofrer antes da hora, né? Então eu realmente preciso de aprender a lidar com isso, né? Porém, se a pessoa está falando algo que não é real, eu não preciso sofrer com aquilo, eu não preciso querer mudar o que a pessoa pensa sobre mim, né? Porque o que realmente importa para mim é como Deus me vê, né? Como as outras pessoas me veem, é claro que às vezes, se for minha esposa, meu pai, minha mãe, eu gostaria que eles me vissem com bons olhos, mas às vezes eles não vão ver e eu não tenho poder sobre isso. Eu sou impotente perante isso, irmão. Cara, pega só essa visão, que a sua vida vai melhorar tanto, mas tanto. E as pessoas, pelo menos as pessoas à minha volta, têm sofrido tanto por causa de fofoca. Tem dado um poder. Quando você se sente mal, se você raciocinar, presta atenção. Quando você se sente mal por uma fofoca, você está dando poder para uma pessoa que na maioria das vezes você nem gosta. Você está dando um poder para outra pessoa do que você vai sentir, né? Você está mostrando para outra pessoa que se ela fizer uma fofoca, você vai ficar tristinho e a outra pessoa não gosta de você.
E se ela descobrir que ela tem o poder de mexer com o seu sentimento, amigo, você tá ferrado. Então, exercita isso. A outra pessoa pode falar o que ela quiser de você. Ela não tem poder sobre o seu sentimento. É você que escolhe. Sou eu que escolho quando eu vou me sentir mal com o que a outra pessoa diz ou não. E só por hoje, irmão, ninguém tem o poder de mexer com o meu sentimento. Mas Deus tem o poder de transformar a minha vida. Olha que frase massa. Ó, para fechar, vamos acabar aqui só por hoje, já deu 20 minutos. Ó, ninguém tem o poder de mudar os meus sentimentos. Mas Deus tem o poder de transformar a minha vida. Valeu!